Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Aline, mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou prof de língua portuguesa e espanhol. Estou aqui hoje para falar para vocês de um conteúdo muito importante, principalmente para você que é estudante de ensino médio e que vai tentar ir o vestibular, o Enem. Esse conteúdo sempre cai nessas provas. Vou falar para vocês hoje de romantismo no Brasil. Aqui hoje vou focar na parte do romantismo brasileiro na poesia. Mas se você quiser a segunda parte, posso gravar para você. Só dá um likezinho. Siga-me na rede vizinha, @profaline_nunes, lá também sempre tem dicas de língua portuguesa, de espanhol, de literatura, tudo junto e misturado, com aquele jeitinho brasileiro de sempre. Didaticamente, nós separamos o romantismo no Brasil, na poesia, em 3 períodos. Primeira geração romântica, segunda geração romântica e terceira geração romântica. É isso que nós vamos ver agora. O romantismo no Brasil foi uma revolução. Idos do século XIX, linha do tempo, mudou muita coisa pra gente. Mas vamos recapitular um pouquinho antes. Bom, lá pelos idos de 1808, chega a família real brasileira aqui no nosso solo. E eles estranharam que não tinham muitas coisas. E como vocês sabem, né, pessoas ricas querem coisas. E aí, para que fosse atendido as necessidades da família real, surgiram algumas coisas que foram muito benéficas para nós brasileiros. Entre elas, a criação da nossa imprensa brasileira. Então, livros puderam ser impressos no Brasil, uma grande revolução para a época. A construção do Museu Nacional, que lamentavelmente foi incendiado em 2018, vocês devem ter visto no noticiário a respeito disso. E também, né, porque rico tem que guardar um din-din, né, tivemos a fundação do nosso Banco do Brasil. Bom, seguimos mais um pouco, tivemos a independência do Brasil, dia 7 de setembro de 1822. O Brasil estava independente de Portugal. Mas aí, os escritores brasileiros pensaram o seguinte: tá, estamos livres de Portugal, ok. Mas e agora? O que será de nós? O que será da nossa literatura? Vamos recorrer aos clássicos? Vamos nos inspirar novamente nos europeus? O que fazer? Então, tivemos alguns escritores bastante corajosos que pensaram o seguinte: vamos criar uma coisa com a nossa cara e crachá do Brasil. Foi aí que Gonçalves de Magalhães criou a obra Suspiros Poéticos e Saudades. Um livro bem água com açúcar para quem gosta daquele romantismo bem melosinho. Bom, aí nós tivemos um outro Gonçalves, olha só que coincidência, o Gonçalves Dias. Ele era filho de português com Cafusa. Professora do céu, o que é Cafuso? Calma aí. Cafuso é uma mistura de raças. Então, é do índio ameríndio. Ameríndio, o que é? O índio que vem das Américas, né? Antes da colonização dos europeus, e de negros africanos. Então, Cafuso é isso. Mistura cultural aqui, total. Então, o Gonçalves Dias dizia ser produto genuinamente cultural do Brasil, porque ele tinha, segundo ele, as 3 etnias, a branca, a negra e a indígena. Bom, e aí o Gonçalves Dias com outros escritores falaram assim: quem que é a cara do Brasil? Com 5 letras, valendo R$1 milhão. O índio, isso mesmo, o índio. Então, Gonçalves Dias escreveu uma obra muito bacana, chamada Jucapirã. Essa obra fala de um índio, mas eu tenho que detalhar para vocês. Não é aquele índio fraquinho
bonequinho lá que vocês viram no livro de história, não. Vamos reconstruir aqui o negócio. Era aquele índio forte, power, poderoso, musculoso, né? Aquele Thor dos índios. Esse era o índio. Bom, então, Juca Pirama era o cara guerreiro, bravo, invencível. E ele, então, se vê capturado pela sua tribo oponente, que eram os Timbiras. E aí, sendo capturado pela tribo inimiga, o que acontecia? Ele tinha que morrer. Então, Juca Pirama é o nome de aquele que é destinado para morrer. Então, Juca Pirama, capturado pelo seu inimigo, pede para viver, porque ele tem um pai que é doente, que é cego, que não tem ninguém por ele. E aí, então, os Timbiras milagrosamente libertam Juca Pirama, mas diz que ele não é digno, né, de um ritual, porque eles comiam. Ritual antropofágico. Pessoal aí do ensino médio, ritual antropofágico, ritual de comer a carne humana, isso mesmo, né? Índios canibais que comiam a carne humana com o intuito do quê? De pegar a força do guerreiro, certo? Olha só o que Juca Pirama diz, por exemplo, lá no canto 4, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Então, antes do guerreiro morrer, ele falava toda a sua descendência, toda a sua história. Era uma coisa assim, um ritual muito bem elaborado. Bom, a obra Juca Pirama, ela está estruturada numa poesia que nós chamamos de poesia épica, que é para exaltação dos feitos de alguém. Nós já vimos isso, por exemplo, em narrativas europeias como Ilíada e Odisseia. Bom, passando para a segunda geração romântica, que é a mistura total, o giro de 360 graus. Estudantes, jovens, em sua grande maioria, depressão, tédio, melancolia, tristeza, vontade de morrer. Esses eram os temas da segunda geração romântica. É totalmente uma crise existencial. E aí nós temos Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, nessa parte aí. Olha só, Álvares de Azevedo cria um poema, Se Eu Morresse Amanhã. Na terceira geração, nós temos a geração condoreira. Condoreira vem de condor, né? Esse condor, que é o maior pássaro das Américas, né? Então aqui, nessa terceira geração, era defendida a liberdade dos escravos. E aí nós temos como principal representante Castro Alves. Castro Alves escreveu O Navio Negreiro. E O Navio Negreiro é uma poesia chocante, porque ela mostra com detalhes técnicos todo o sofrimento desse percurso dos escravos vindos da África até o Brasil. Agora vamos ver se vocês manjam tudo de romantismo. Em relação ao romantismo brasileiro, todas as afirmações são verdadeiras, exceto tempo. Análise crítica e científica dos fenômenos da sociedade brasileira. Porque nacionalismo nós temos, né? A figura do índio, principalmente, figura nacional. Expressão poética nós temos indionista, humanista. E temos também a caracterização do romance como forma de entretenimento. Então nós não temos aqui nenhum rigor científico. Isso fica para os nossos amigos do realismo, que é o próximo movimento literário. Sobre o romantismo. Tempo. Resposta: a primeira geração dos poetas românticos no Brasil caracterizou-se pelo sentimento de nacionalidade, com relação ao índio, ao amor à pátria, à natureza, a valorização da natureza.
Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu Fagundes Varela, da segunda geração, né? Que é aquela geração tédio, down total, tristeza, depressão. Qual o significado do título do poema Juca-Pirama? Tempo. Aquele que estava destinado para morrer. Como era a cerimônia? Com o índio falando sobre os seus feitos. Comiam a carne para quê? Para ganhar a força do guerreiro. Por que Juca-Pirama pede para ser liberto? Porque ele precisava cuidar do seu pai. E como ele se apresenta aos Timbiras? Como o bravo, o forte guerreiro da tribo Tupi. E agora, nós não temos um final para Juca-Pirama, mas eu vou deixar a carga de vocês. Pega a visão. Vocês vão abrir lá o link do Redação Paraná e vão colocar a opinião de vocês. Qual é o final de Juca-Pirama? Qual é o final que você vai dar para esse bravo guerreiro? Me conta lá, quero saber. E aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.